Conhecidas produções cinematográficas reúnem nomes de peso além da telona. Um deles é Marcelo Palota, diretor de arte e designer gráfico. Foi ele o criador dos cartazes e das aberturas de diversos filmes premiados. Entre eles, Carandiru, de Hector Babenco, O Invasor, de Beto Brant, e Cidade de Deus, de Fernando Meirelles. Em São Paulo, Palota promoveu a exposição Cidade de Deus no Brasil e no exterior. A mostra reuniu os diferentes cartazes que divulgaram o filme pelo mundo. O Cidade de Deus foi um projeto que eu entrei quando o filme já estava no primeiro corte, ou seja, a montagem dele já estava quase no processo final e eu tive que fazer uma interpretação do que já era praticamente o filme pronto. O material de estilo de cinema sempre é muito ruim. Por exemplo, esse material, que são a gangue inteira, eu tive que pegar uma película, que é um Super 16, que ele tem uma proporção pequena, invertida, é bem pequenininho mesmo. Ele não dá essa ampliação, não dá essa qualidade. Tive que passar por um processo de blow-up, que chama interpolação, num outro sistema, que não é nem Macintosh, um sistema Quantel, para a gente ter mais definição. E fotografei a galinha e o asfalto que está embaixo. Até esse efeito vermelho que o cartaz tem, ele serve de uma certa forma para também dar uma disfarçada na baixa qualidade que a gente tem das pessoas. Vambora, Buscapé, tá esperando o quê, mulher? Para você chegar até um senso comum entre público, diretor e distribuição e tantas pessoas envolvidas nesse processo de aprovação, eu fiz acho que, sei lá, umas 20, 30 opções, mas sempre a galinha estava de alguma forma inserida. E ela foi, de uma certa forma, bem vista desde o começo, assim, as pessoas achavam curioso a gente não estar abordando tanto a violência e descarregar nessa imagem mais lúdica que o filme, de uma certa forma, representava, né? Sempre foi assim, desde que eu era criança. O Carandiru teve uma cena curiosa, assim, que a gente gastou muito tempo para fazer o cartaz, 40 dias, assim, e faltou uma semana só para o lançamento para resolver a abertura. Que dava uma briga, porque na verdade precisava ambientar o presídio, explicar para as pessoas que não moram em São Paulo, que não moram no Brasil, que o presídio está inserido dentro de uma grande metrópole. Então a gente usou uns 2 minutos iniciais com um sobrevoo da cidade, uma foto de satélite, e fizemos uma aproximação, daí ficava claro que aquele lugar estava dentro de uma grande cidade. E mesmo assim, o Babenco ficou um pouco reticente, porque a ideia inicial dele era realmente só o logotipo. E daí o argumento final foi sensacional, é que a gente descobriu que o pavilhão 9 tinha a exata proporção da tela de cinema, que é 1 para 1,85. Daí quando falou isso, ele deu o braço a torcer realmente, adorou tudo e foi tudo bem. Tinha muito material, mas não tinha muito um norte para ir, porque não tinha exatamente um motor principal, a história ela não era exatamente de violência. De repente a gente se deparou na trave de futebol. A foto ela não é exatamente daquele jeito, ela tem uma montagem sobreposta assim para a gente conseguir dar mais volume de pessoas. Incrivelmente unânime, assim, entre poucas vezes eu vi isso entre diretor e produtor. E todo mundo envolvido no processo realmente adoraram e foi a versão que ficou. O instinto de sobrevivência age de uma forma totalmente inconsciente que os obriga a se reorganizarem de uma forma mais harmoniosa para poder sobreviver. E aí vem a famosa frase do Drauzio. O que você faria se ficasse preso numa comunidade com tanta gente tão perigosa? No projeto do Invasor, por exemplo,
a gente tentou fazer um cartaz fotográfico a partir de uma ideia que já estava pré-concebida. Mas a foto não chegou lá no que ele estava realmente querendo e a gente optou por uma foto de cena com um processo de colorização próximo do filme que o Toca, que é o diretor de fotografia, deu o tratamento. A abertura dos Matadores é muito bacana, assim, porque ela foi baseada inteirinha no banheiro. O banheiro é uma cena muito crucial no filme. Eu fiz uma pesquisa de porta de banheiro, foi muito engraçado, assim, a gente saiu fotografando rabiscos de porta de banheiro. A gente comprou uma porta velha e rabiscamos todos os nomes. E essa tipologia, esses agregados de cada nome, assim, a gente acabou usando e foi pincelado na imagem no começo do filme. O Ação Entre Amigos foi uma abertura muito bacana, porque eu tinha a liberdade de poder fazer um trabalho para contar uma história. Então a gente usou a abertura para contar, para ambientar as pessoas de que se tratava de um filme sobre tortura, sobre guerrilheiros, sobre pressão política do Brasil daquele momento. O André Abujanra que fez a trilha e isso dava cresce muito, assim. Hoje em dia acho que o grande segredo de qualquer abertura é a trilha sonora mesmo. Eu acho que um diretor, ele nunca abre muito completamente a ideia de ter uma imagem que ele goste mesmo. Mas geralmente você também tem que ceder um pouco para o produtor, enfim, você tem sempre esse jogo.